E estamos começando mais uma semana com a coluna Poucas e Boas, a nossa 12ª edição nesta segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. E na semana passada tivemos problemas. Os nossos dados virtuais foram pesquisados na Dark Web. O meu celular foi invadido por um malware e até mesmo a minha senha do portal de notícias foi bloqueada. Mas resolvemos todos os problemas, até porque a esquerda cibernética não irá nos parar. E estamos aqui novamente com a nossa coluna Poucas e Boas. Eu, Fábio Souza Tavares, e você fazendo a nossa audiência. E a esta coluna de hoje dedico a todos aqueles admiradores da esquerda socialista que se incomodam com o trabalho que realizam. E é lamentável, extremamente lamentável, o fato do governo Lula, ele que tem por presidente o petista Nine Dedos, que tanto admira ditadores que, por sua vez, possuem laços extremamente íntimos com o narcotráfico. É extremamente lamentável que o governo Lula não tenha acatado a solicitação dos Estados Unidos e não tenha classificado as facções brasileiras como grupos terroristas. Segundo o governo Lula, essas facções não são terroristas porque não têm ideologia. Elas são motivadas em suas ações simplesmente pelo dinheiro. Mas se as facções brasileiras não têm ideologia e são motivadas simplesmente por dinheiro, por que no primeiro ano de governo Lula, a senhora Luciene Barbosa de Farias, ela que é chamada de a primeira-dama do tráfico por ser casada com o líder do Comando Vermelho em Manaus, Amazonas, o que esta senhora estava fazendo nos ministérios de Lula? Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério dos Direitos Humanos. Sem falar que ela também passeou e tirou foto com o Boulos, aquele que detesta a carteira de trabalho. Pois bem, se essas facções visam simplesmente o lucro, o que a dama do narcotráfico do Comando Vermelho Amazonense estava fazendo em reuniões nos ministérios do Lula? Será que era discutindo os lucros da facção com o governo federal? Isso deve explicar também porque o Flávio Dino conseguiu passear tranquilamente pela favela da Maré, no Rio de Janeiro, sem ser perseguido pelos traficantes que dominam aquela localidade. Vale lembrar que o Comando Vermelho, que nasceu com o nome de Falange Vermelha no dia 17 de setembro de 1979, na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, nasceu do encontro entre presos políticos e presos comuns. A partir desse encontro de presos políticos, esquerda brasileira e presos comuns, deu-se o surgimento da Falange Vermelha, que mais tarde passaria a se chamar Comando Vermelho. É preciso lembrar também que o tesoureiro nacional do PCC, primeiro comando da capital, que hoje é a maior facção brasileira, chegou a afirmar que não gostava do governo Bolsonaro, porque com o governo Bolsonaro não existia conversa, enquanto que com os governos do PT, ou seja, Lula e Dilma, o PCC tinha conversas cabulosas, diálogos cabulosos. O que estaria por trás desse diálogo? Já que o PCC não tem ideologia, como bem falou o governo Lula. Estariam negociando alguma coisa que o povo brasileiro não poderia saber? Pois bem, esse mesmo PCC, nas eleições de 2022, no estado de São Paulo, chamou o voto para a candidata deputada estadual do PT, a ex-vereadora de Potim, Fabiana Soller, casada com o traficante Evandro Andrade, preso na penitenciária de Presidente Venceslau. E o stalinista Tribunal Federal, através da primeira turma, novamente rasga
rasga a Constituição brasileira de 1988, ao se dizer contrária à votação da Câmara dos Deputados, que por 315 votos a 143 suspendeu a ação contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. A Câmara dos Deputados tem esta atribuição que consta no artigo 53, em seu terceiro parágrafo da Constituição Federal do nosso querido Brasil, e ela pode e tem o direito, como assim fez, de suster essa investigação contra o Ramagem. Acontece que a primeira turma do stalinista Tribunal Federal, órgão este que deveria proteger a Constituição, mas que dia após dia a rasga e a utiliza como papel higiênico, simplesmente o STF, contrariando esse artigo constitucional, decidiu que a ação vai continuar. Dos 5 crimes que são apontados contra o Ramagem, 3 continuarão válidos para investigação e para uma deliberação judicial desta corte, que não representa mais a legitimidade do processo jurídico legal em nosso país. O artigo 53, em seu parágrafo 3º, é bastante claro, é bastante objetivo. O que a Câmara dos Deputados sustou não foi parte das acusações contra o deputado Ramagem, mas sim todo o processo que está em andamento. Como diz o artigo 53, em seu terceiro parágrafo, susta-se não parte da ação, como assim o quer o stalinista Tribunal Federal, mas susta-se, suspende-se toda a ação, ou seja, o conjunto dos dados apresentados. Essa situação onde um tribunal e às vezes uma turma desse tribunal, como aconteceu agora, ou às vezes somente um dos membros em uma decisão monocrática deste tribunal consegue rasgar uma página da Constituição. Toda essa situação começou no dia 31 de agosto de 2016, quando a humorista e presidenta incompetente Dilma Rousseff foi impeachmentada, ou seja, perdeu seu mandato presidencial. Ou então, o presidente do stalinista Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, alguma coisa ele levou nessa jogada, juntamente com o Renan Calheiros, o Renan Calheiros, senador do MDB de Alagoas, amicíssimo de Lula, que à época presidia o Senado Federal. Os dois rasgaram a Constituição, rasgaram o parágrafo único do artigo 52 da Constituição Federal de 1988, que dizia que o presidente da República, uma vez impeachmentado, automaticamente estaria inelegível por 8 anos. O que é que o senhor Lewandowski e que o senhor Renan fizeram? Dividiram o ritual em 2. Primeiro votaram o impeachment da Dilma, que aconteceu, e depois, contrariando a constitucionalidade, votaram a inelegibilidade da Dilma. A Dilma, pela maioria dos votos, continuou podendo concorrer às eleições, o que fez, 2 anos depois, candidata a senadora por Minas Gerais. Ainda bem que isso aconteceu, porque ela foi fragorosamente derrotada, massacrada pelo eleitorado mineiro naquelas eleições. Pois bem, o Ricardo Lewandowski, que hoje é o ministro de Justiça e Segurança Pública do Lula, juntamente com o arquicorrupto Renan Calheiros, rasgaram a Constituição naquele momento, mostrando a todo o Brasil que o STF tinha, sim, condições de rasgar a Constituição brasileira com
a omissão e, mais que isso, com o apoio de um Congresso Nacional corrupto, servil e fisiológico. Este é o Brasil que conhecemos e que atualmente é governado pelo consórcio governo Lula e stalinista Tribunal Federal, tendo à frente ele, Alexandre o Grande. Pois bem, pessoal, terminamos aqui mais uma coluna Poucas e Boas e amanhã estaremos de volta sem vírus no celular, sem vírus na internet, sem pessoas vasculhando os meus dados na Dark Web, sem pessoas violando a nossa senha de entrada em nosso portal de notícias. E aqui faço a solicitação para que você nos acompanhe diariamente em nosso portal de notícia, onde aparece a legenda aí abaixo, sovacodecobra.com.br. Até amanhã!